Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem por si mesmo e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimento próprio, que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos. A lei de atração é a mesma para todos. A matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animada. A causa da animação da matéria é a sua união com o princípio vital. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são os dois elementos constituídos do universo. O princípio vital é o terceiro. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para nós um elemento, como oxigênio e hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. A vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. O princípio vital tem por fonte o fluido universal, é o que chamamos fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos, modificados segundo as espécies. É ele que lhe dá o movimento e a atividade e os distingue da matéria inerte, porque o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. A vitalidade se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos. Esse agente sem a matéria não é a vida. A união dos dois é necessário para produzir a vida. Poder-se-ia dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes estendem e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. A causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. O coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Após a morte do corpo físico, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio vital e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituir a essa fonte quando deixar de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital,
e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si nos casos de certas lesões e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento do órgão estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por ele formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento dele cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo, vindo a cessar a causa da atividade. Cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelho elétrico, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha em menor, e em certos casos prolongar a vida preste a extinguir-se. A inteligência não é atributo do princípio vital, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhe dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade e sem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. A fonte da inteligência é a inteligência universal. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que o homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. O instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Não é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais, pois o instinto existe sempre, mas o homem o despreza.
O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. A razão é um guia falível, pois se deixa falsear pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. O presente material destina-se à Escola de Evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo com pequenas alterações do capítulo número 4 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus possa abençoar a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.